E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu estava trabalhando, né? Porque infelizmente eu ainda não vivo do YouTube. E aí eu comecei a receber mensagem de seguidores aqui do meu canal, inscritos, torcedores do Vasco, né? Dizendo: Linésio, você já viu que o Vasco vai construir, ou seja, vai aumentar a capacidade de São Januário para 80 mil pessoas, tal. Fala sobre isso, fala sobre isso. Aí eu, opa, fiquei interessado, né? Afinal de contas, São Januário é um estádio tão antigo quanto a Ilha do Retiro. E qualquer modernização que aconteça em São Januário pode servir de exemplo para o esporte para modernizar a sua Ilha do Retiro. E vice-versa, né, galera? Vai dizer que você é torcedor do Vasco, eu ia dizer Náutico, que Náutico? Torcedor do Vasco. Vai dizer que você é torcedor do Vasco. Se visse o esporte modernizando a Ilha do Retiro, saindo de uma capacidade de 30, 40 mil para 80, como pode ser o caso do Vasco, você não teria interesse em ler a matéria e ver se o Vasco não poderia fazer algo igual? Afinal de contas, a Ilha do Retiro e São Januário são estádios bem velhinhos que já necessitam de uma reforma, né? Então, eu vi aí os comentários do pessoal aqui que se inscreveu no canal, mas que são torcedores do Vasco. Fui dar uma olhada na matéria, dei uma lidinha e eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar a minha opinião sobre isso, mas primeiro eu vou ler a matéria do Globoesporte.com aqui com vocês. É até bom que, para quem não viu, sendo torcedor do Vasco ou não, vai ver a matéria agora e vamos ver o que é que a gente pode até tirar de lição para o esporte, né, no futuro, de acordo com esse planejamento aí do Vasco, com Prefeitura do Rio de Janeiro, 777 e tudo mais, né? Então vamos dar uma lida nesta matéria e depois da matéria eu volto dando a minha opinião, tá bem? Ampliação de São Januário. Com demanda 4 vezes maior que a capacidade, Vasco aguarda a Prefeitura. Clube tem negociações avançadas para receber potencial construtivo, mas espera fim das eleições para retornar às conversas com Eduardo Paes. Busca por ingresso tem sido muito grande. No caso, quando falam aí as eleições, são as eleições presidenciais, que é no próximo domingo, tá, galera? E quando fala aí busca por ingressos, são as buscas por ingressos para o jogo contra Sampaio Corrêa, por exemplo, ou os jogos passados, né? Muitos torcedores do Vasco ficaram de fora porque não conseguiram comprar ingressos para jogos contra Criciúma, contra o Sampaio que vai ter agora e tantos outros jogos, né? Porque afinal de contas o Vasco, subindo para a primeira divisão, o torcedor se motiva em ir para o estádio. Enquanto o Vasco SAF entrou forte no processo de licitação do Maracanã, o clube trabalha para conseguir recursos para a reforma de São Januário. Há conversas em andamento desde o início do ano com a Prefeitura do Rio de Janeiro e a direção aguarda o fim das eleições neste domingo para avançar na negociação. Foi um pedido do prefeito Eduardo Paes para que as conversas sobre a transferência do potencial construtivo de São Januário aguardassem as votações de domingo. O Vasco espera, mas tem pressa e planeja resolver a questão o quanto antes, embora não haja prazo para início das obras. O projeto de reforma está pronto. Um dos motivos de tanta pressa é que o Vasco entende que São Januário não comporta mais a sua torcida. Hoje o estádio tem capacidade para 22 mil torcedores. Todos os jogos da Série B, desde a 7ª rodada contra o Bahia, tiveram ingressos esgotados em pouco tempo. Você, torcedor do Fortaleza, que vem aqui no canal tirar onda com o esporte, já que você joga no Castelão, um estádio do estado, e você vem tirar onda aqui com o esporte, dizer que o esporte tem um estádio quebrado, que só cabe 20 mil pessoas, realmente é verdade. Olha o Vasco passando aí o mesmo problema, né? São Januário e a Ilha do Retiro são estádios muito antigos, galera. Estádios ultrapassados, sim senhor. Tanto o Vasco como o Sport possuem torcidas que dá para lotar o Maracanã inteiro, galera. Quanto mais a Ilha do Retiro e São Januário. Apenas as torcidas desses dois clubes, tá? Se o Vasco fizer uma final, por exemplo, contra o Flamengo do Campeonato Brasileiro com torcida única, a torcida do Vasco lota o Maracanã. Se o Sport fizer uma final do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, por exemplo, com torcida única, a torcida do Sport também lota o Maracanã, galera. Não se engane, tá? São dois times grandes que hoje têm dois estádios bem, digamos assim, ultrapassado. Nas últimas partidas em casa, inclusive para o jogo de quinta contra o Sampaio Corrêa, a demanda foi 4 vezes maior do que a capacidade de São Januário, no sistema de vendas. Ou seja, cerca de 80 mil torcedores tentaram comprar ingressos e apenas uma pequena parte conseguiu. Os canais de comunicação do clube ficaram sobrecarregados com tanta gente de todo o Brasil tentando adquirir bilhetes. Quem está à frente da negociação com a Prefeitura é o presidente Jorge Salgado, com a ajuda de dirigentes da cúpula do Vasco.
Embora o futebol tenha sido negociado com a 777 Partners, o clube associativo segue como proprietário de São Januário. A negociação com a prefeitura prevê que o potencial construtivo de São Januário seja transferido para o clube, que poderia negociá-lo com investidores privados interessados em construir em outras áreas do Rio de Janeiro. Algo semelhante ao que aconteceu no Porto Maravilha, no centro da cidade. Com recursos arrecadados, o Vasco teria a obrigação de investir na modernização do seu estádio. A 777 está ciente e aprova a negociação. Para a empresa, seria vantajoso ter um estádio reformado e com maior capacidade, sem a necessidade de investir seus próprios recursos. Neste caso, o valor do aluguel para o grupo americano aumentaria. O acordo com a 777 prevê o pagamento de um aluguel anual de R$1 milhão. O contrato, no entanto, aponta que, caso o clube reforme São Januário com seus próprios recursos, o valor será reajustado. A grande demanda por ingressos e a provável reforma de São Januário são motivos, entre outros, que levaram o Vasco SAF a entrar no processo de licitação do Maracanã. A 777 Partners deixou claro, desde o início das negociações com o Vasco, que jogar no estádio seria uma das prioridades da empresa. Foram feitas tentativas de aproximação com Flamengo e Fluminense. Sem sucesso, o clube se aliou a W Torre e Legends para entrar na disputa para assumir o controle do estádio, como informou o blog do PVC. A entrega dos envelopes com a proposta acontece na sexta-feira. Pois é, galera, vocês estão vendo que São Januário já ficou pequeno para a torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama, né? E ficou mesmo, né, galera? Não tem torcedor do Vasco. É assim, o negócio é o seguinte, cai na real, cara. São Januário é um estádio ultrapassadíssimo. Eu entendo que você pode ter amor por São Januário, assim como nós, torcedores do esporte, temos amor pela Ilha do Retiro, né? Mas uma reforma é de imediato urgente para que o Vasco consiga até fazer receitas sem depender do Maracanã, né? Porque hoje em dia você tem 3 estádios onde se pode praticar o futebol com alguma qualidade no Rio de Janeiro, né? É São Januário, o Maracanã e o Engenhão. O Engenhão é do Botafogo, né, galera? Do Botafogo entre aspas, né? Tá com o Botafogo, né? O Maracanã é do estado, mas é praticamente a casa do Flamengo e o Flamengo vai dividindo ali com o Fluminense. Então sobrou para o Vasco o seu próprio estádio, que é São Januário, e o torcedor do Vasco não tem vergonha de jogar em São Januário, não precisa ter vergonha, porque o estádio, né, podíamos jogar no Maracanã, tá, que o Flamengo não quer dar o Maracanã, não quer ceder o Maracanã para o Vasco. Não importa, galera. O que é que vocês têm que fazer agora? Entra na licitação também para competir com o Flamengo e Fluminense, não é? Voltando para a primeira divisão, tudo indica que vocês também terão direitos de jogar no Maracanã e reforma São Januário, cara. A reforma de São Januário deve durar o quê? Uns 2 anos, talvez? Então, nesses 2 anos, vocês vão jogar no Engenhão e no Maracanã. Ponto final, galera. E já acabou. Quando a reforma terminar, aí vocês voltam para casa de vocês em um novo estádio São Januário, que vai ser transformado em arena, né? Pode ser que a construtora que entre aí de parceria com o Vasco mantenha digamos assim, o design clássico de São Januário, mas vai dar uma modernizada, né, galera? Aquelas áreas que não serão derrubadas serão reconstruídas ou modernizadas, né? Então, cara, vale a pena, tá? A mesma coisa para o torcedor do esporte que está assistindo esse vídeo, tá? A Ilha do Retiro precisa ser urgentemente ou demolida ou reformada no estilo... tem um estilo que estão aí agora... retrofit, não é? Retrofit, que muito possivelmente é o que vai acontecer com o Vasco também, né? Então, São Januário precisa passar por digamos, um retrofit, né, para ficar novo, ficar mais adequado para os tempos atuais, e a Ilha do Retiro também, porque um clube como o Sport não pode jogar para um estádio que só cabe 20 mil pessoas, galera, e o Vasco muito menos, né? Então, ó, se você quer saber a minha opinião, gostei dessa matéria, acho bem interessante, serve de exemplo para o esporte também, tá? Se der certo e o Vasco tiver sucesso e começar a reformar o seu estádio mais rápido do que o Sport, é um exemplo para que o Sport faça o mesmo. E não só o Sport, né, galera? Qualquer clube que esteja na situação do Vasco e do Sport, que possuem estádios próprios, porém ultrapassados, né? Mas enfim, deixa aqui a sua opinião, tá? O que foi que você achou dessa reportagem e desse futuro estádio São Januário, desta reforma que aparentemente estão falando por aí, né? Que pode ter uma capacidade de até 80 mil pessoas. Eu acho exagerado, tá? Sinceramente, eu acho que 60, 65 mil já estavam de bom tamanho, tá? 80 eu acho um pouco exagerado, mas o Vasco é quem sabe, tá? Já em relação ao esporte, se fizerem uma modernação na ilha,
50 mil lugares já estaria, ó, de bom tamanho. 50 mil, galera. 50 mil já estaria de bom tamanho, tá? Enfim, não esquece de deixar o teu comentário aqui, deixa like, se inscreve no canal e olha aí, ó, o que está acontecendo neste momento no canal com vídeos especiais da Copa do Mundo do Catar 2022. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em 2 edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera!